Eu sempre esperei a verdade que maravilhosamente bem. E vocês vão falar, Cris, o que você tá fazendo aí de novo com esse visual, com essa roupa, nesse mesmo lugar? Acontece, gente, que eu tinha preparado um texto para falar sobre paradigma, tinha feito alguns estudos e tal, e ficaria muito comprido se eu falasse tudo no primeiro texto. Então eu gostaria de fazer uma continuidade, porque tem algo que eu acho super importante e que eu gostaria de dizer e que assim a gente pensasse sobre isso. Quando eu estava lendo sobre paradigmas, que são essas coisas que a gente aprendeu com a família, que a gente aprendeu numa religião que a gente foi criada, que a gente já nasceu nela, que a gente nem nunca se questionou, que em formas, por exemplo, com pais machistas, ou o contrário, com pais doces e mães mais difíceis, ou com mães doces, pais mais difíceis, enfim, cada um com as suas características familiares, sem pai, sem mãe, né? Enfim, que por conta disso, por conta do que ouviu, desenvolveu algumas características e nem sabe por quê. Às vezes características de menos-valia, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando, antigamente, não sei hoje, quando a gente era criado sem pai, você tinha um estigma de ser uma pessoa que não prestava muito, não ia dar muito certo na vida, tipo assim, foi criado sem pai. Isso ficou, no meu caso, né, que é o meu caso específico, ficou gravado na minha mente. E por muito tempo eu me sabotei, porque às vezes quando eu tinha sucesso em algumas coisas profissional, seja em que área fosse, de alguma forma eu me sabotava, porque eu sentia, parecia que aquele sucesso não era meu. Na verdade era aquele paradigma, aquela história que ficava batendo na minha cabeça, como você não é uma pessoa que nasceu para dar certo, porque filhos criados sem pai não dão certo. E era isso que eu ouvia. Então assim, gente, os paradigmas destroem a vida da gente. Então procure saber quais são os seus paradigmas e procure saber se isso não está bloqueando a sua vida. Porque se estiver bloqueando a sua vida, esse é o momento de você começar a olhar para dentro de si e se livrar. Tem aquela história que todo mundo já conhece, mas eu vou falar aqui, que até me emociona, porque quem me conhece sabe muito que eu amo os animais, que é sobre os elefantes, né? Os elefantes de circo, os elefantes são fortes, né? Minha filha teve a oportunidade de estar pessoalmente perto de um, junto. Ela falou, mãe, é muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. E é uma doçura sem fim, mas uma força sem limites. E quando ele era aprisionado para fazer parte dos circos, que graças a Deus foi proibido, eu jamais fui em circo. Jamais, nunca quis, nunca gostei, nunca suportei. E quando eles eram pegos para poder serem treinados para o circo, eles eram ainda bebês e eram acorrentados. Uma patinha deles era presa numa corrente. Então logo que eles eram capturados, eles se debatiam, a corrente machucava a sua perninha, e aí ele dava uma parada, e aí quando ele retomava o fôlego, ou enfim, ele voltava a se debater, a corrente machucava, ele não conseguia sair, e ele vai crescendo, e ele começa a parar de tentar se livrar da corrente, porque na mente dele, ele já aceitou, ele já entendeu que aquela corrente é forte o suficiente e que ele nunca vai se livrar. Ele cresce, ele ganha toneladas e toneladas de peso e muita força capaz de arrebentar aquela corrente com muita facilidade.
mas ele não tenta mais. Não porque ele não consiga, mas porque ele acredita, porque na mente dele, ele moldou na mente que aquela corrente, ele é incapaz de se livrar dela. Então essa corrente é o paradigma dele, é o molde dele, é a caixinha na qual ele está, é o quadrado no qual ele está. Gente, por pior que seja, por mais ruim que seja, é a zona de conforto dele. Porque zona de conforto não quer necessariamente dizer que a gente esteja bem, que seja confortável, mas é onde a gente se sente seguro. E às vezes, sair da zona de conforto exige esforço, gente. E nós gostamos de manter as coisas como estão. É verdade ou não é? A gente não gosta muito de mudanças, né? A gente não gosta. É meio que natural não gostar de grandes mudanças. Elas requerem esforço, elas requerem energia e naturalmente nós não temos disposição. O homem não foi feito para gastar muita energia e sim para poupar, sabia disso? E às vezes pensar, tentar, traz ansiedade, preocupação, traz medo. E aí você prefere ficar nessa sua vida sem graça do que tentar algo novo, né? Eu vou ficar aqui mesmo. Sabe aquele outro paradigma? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Sabe aquele paradigma? Faculdade pra quê? Tem tanta gente que estuda e não tem trabalho. É um paradigma. E aí às vezes você não faz faculdade, fica repetindo isso. Por que você acredita nisso? Porque você ouviu dizer. Então assim, sai da zona de conforto, sai do seu quadrado, sai da sua caixinha, quebra essa corrente, porque você já ganhou força e isso é uma correntinha que quando você descobrir, puxa, você vai quebrar com facilidade, tá? Então, gente, se vocês querem saber mais sobre paradigmas, querem mudar a vida de vocês, mas mudar mesmo para melhor, começar mesmo um 2018 bem legal, quebrar todas essas regras que te limitam por conta do fato de você acreditar que com mais de 50 anos você tem 1000 limitações que você não tem, quebra tudo isso, eu te convido a estudar mais sobre paradigmas, tá bom? E eu espero que você descubra os seus e que você se livre de todos eles. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, curta. Vai lá no blog da Bem Cuidado aos 50. Se você quiser me escrever, aqui embaixo está o meu e-mail. Me diga se você tiver vontade, me conta sobre os seus paradigmas. Se você se sente preso a algum paradigma, me diga qual. Me fala um pouco sobre o que você pensa disso, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada. Beijos de coração e no coração. Tchau!